A palavra cânon vem do grego canon, com K e acento no O, e significa régua ou cana de medir. A cana era usada pelos antigos, né, como instrumento de medição. Funcionava exatamente como uma régua mesmo. Só que naquela época eles usavam a cana. Desta forma, os cânones em sentido religioso são as réguas que devem ser usadas para medir a vida, regular a nossa vida, isto é, guiar o fiel em sua vida religiosa, né? Na própria Escritura, nós vemos algumas referências da cana nesse sentido, tá? Lá em Ezequiel 40, versículo 3, por exemplo, nós lemos lá o seguinte: Introduziu-me lá, eis um homem, cujo aspecto era como um bronze, e tinha numa das mãos um cordel de linho, e na outra uma cana de medir, e estava à porta. Algumas traduções trazem cana de agrimensor, mas é o mesmo significado, né? Uma cana de medir, uma cana de agrimensor, mas é um instrumento de medição. Esse mesmo sentido, tá? Nós podemos encontrar lá em Ezequiel 40, do versículo 5 ao 7, no 41, no versículo 8, no 42, dos versículos 16 a 19, tá? Então, no contexto literário e cultural, o termo cânon ganhou um significado mais amplo, referindo-se a uma lista ou catálogo de obras consideradas de autoridade e de excelência, né? Estabelecendo um padrão ou critério de valor. Como nós vemos, por exemplo, os cânones, né, do Concílio de Trento, os cânones. Então, a palavra cânon ganhou esse significado mais amplo, né? Como algo que é autorizado, como algo que é divino, algo que deve ser respeitado, algo que é basilar. Então, numa estrada, né? A estrada ela tem os seus limites, né? É como se fosse um cânon também. Se você sair do limite da estrada, você vai cair, pode cair num precipício, né? Você pode sair do seu caminho, pode se desencaminhar, né? Então, o cânon é sempre aquela medida, aquela regra que nos conduz, que ajuda a nossa liberdade, né? Em direção ao bem, que nos orienta, certo? Bem, o conceito de cânon também foi utilizado na Grécia Antiga, tá? Onde a noção de um cânon literário estava presente na seleção das obras dos grandes poetas trágicos, por exemplo, e líricos. O termo foi adotado pela tradição judaico-cristã para se referir ao conjunto de livros considerados sagrados, definindo assim o cânon bíblico. Então, a expressão cânon bíblico, que deriva de cânon, né, se refere, de respeito, à lista dos livros canônicos, né? A lista dos livros que devem ser considerados como cânones, né? Como palavras de Deus, como livros que balizam, fundamentam, que instrumentalizam a vida espiritual, né? Vamos dizer assim. A partir daí, o conceito cânon foi amplamente utilizado na literatura, nas artes, em diversos campos do conhecimento para estabelecer padrões e referências, tá? Bem, já a palavra Bíblia vem do grego biblos, que significa biblioteca. Daí segue que a Bíblia é uma biblioteca. Acho que muitos de vocês já sabiam disso, né? Porque ela é composta por um conjunto de livros que, em nosso contexto, são considerados canônicos, sagrados ou autorizados. Na Bíblia, nessa biblioteca, nós temos diversos livros, né? Gênesis, Êxodo, Número, Levítico, Deuteronômio, Juízes, Josué, infinidade, quer dizer, uma infinidade não, uma variedade imensa de livros, tá? Então, eu acho que está claro a definição de cânon e Bíblia. E o cânon bíblico, então, vem a ser essa biblioteca de livros canônicos, de livros
autorizados, né? O segundo tópico aqui da nossa aula, ela chama-se o início da formação da Bíblia, tá? Esse tópico, o que nós vamos ver aqui? Bem, uma biblioteca, como é a Bíblia, não surge sozinha ou do nada, né? A redação dos livros sagrados começou por volta do século XV a.C. e somente se encerrou no final do primeiro século depois de Cristo. Então são pelo menos aí 16 séculos. Alguns autores vão colocar o início da escrita, né, dos livros sagrados um pouquinho antes do século XV a.C., tá? Mas a crítica textual vai colocar num período mais recente, tá? Bem, mesmo após a redação dos livros que entraram para a biblioteca chamada Bíblia, nem todos estavam disponíveis em todas as comunidades judaicas ou cristãs, e em todos os lugares, né? A história da formação dos códices, que eram as coleções de manuscritos dos livros bíblicos, não nos deixa ter dúvidas. Isso significa que, na prática, a Bíblia variava muito de uma comunidade para outra, já que nem todos os livros bíblicos, né, estavam disponíveis para todos. Devemos nos lembrar que, na antiguidade, não existia imprensa, não existia a facilidade de se produzir literatura, imprimir livros como nós temos hoje, né? A imprensa de tipos móveis só foi inventada no século XV, da era cristã. Então, escrever era uma tarefa árdua, muito árdua. Nem todo o povo era letrado, certo? E não se tinha papel também, né? Então se usava tecido, papiro, né? Enfim, uma série de coisas aí para poder ter alguma coisa escrita. Isso não foi diferente com os livros sagrados, né? Então, e as cópias desses livros, elas eram feitas à mão, né? Eram cópias feitas à mão. Então, você imagina o trabalho que era esse negócio. Então, pouquíssimas comunidades, né, tanto judaicas quanto cristãs, tinham todos esses livros disponíveis, né? Poderiam até ter ciência da sua existência, mas vamos dizer assim, a sua biblioteca não tinha todos esses livros, né? Então, os códices que foram que foram desenvolvidos na história, né, que são essas coleções de manuscritos, nenhum deles é completo, tá? Então, mostrando bem, então, que a Bíblia, na antiguidade, né, no sentido da coleção dos livros que estavam disponíveis em certos lugares, não era uma coisa muito igual de uma comunidade para outra. Alguma comunidade tinha alguns livros, outros tinham outros. Então, essa coleção variava muito, tá? De um lugar para o outro. Então, podemos dizer que tinham Bíblias diferentes, tá?